A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo de reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir, onde nos conta a parábola das 10 virgens, que diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas estão se apagando, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Glória a Jesus. Queridos, a palavra do Senhor, ora lida, se nós observarmos direitinho, aqui aponta para o arrebatamento, aponta para a vinda do Filho do Homem, aponta para a volta de Jesus. Se nós observarmos uma diferença entre o versículo 6 e o versículo 13, que o versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. O versículo 13 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se nós analisarmos esses dois versículos, nós vamos ver que o 6 está falando de um horário, o 13 está falando que não se sabe o horário da vinda do Filho do Homem, da volta de Jesus. Então, se nós observarmos aqui, eu costumo comparar essa meia-noite com a hora inesperada, a hora que ninguém espera, porque a meia-noite é o fim de um dia para o começo do outro. Essa meia-noite pode ser quando finda a vida terrena, para o começo de uma vida eterna, com Deus ou sem Deus, ou pode ser simplesmente no dia do arrebatamento, que ninguém sabe qual dia nem a hora de vir o Filho do Homem, mas no arrebatamento, os que estão em Cristo vão ser transformados num corpo de glória. Então vai se findar uma vida aqui na terra para uma vida gloriosa com o Senhor. Mas o que me chama a atenção mais nesse texto bíblico, além dele falar desse horário, além de estar aqui comparado que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, fala de prudência e sensatez, uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que o texto vai dizer que as virgens insensatas, ou as nécias, a depender da tradução, elas estavam no mesmo caminho que as virgens prudentes. Então, estava indo no mesmo encontro, na busca de se encontrar com o noivo, estava indo para esse casamento, estava todos caminhando na mesma direção. Porém, a Bíblia aqui vai nos mostrar que 5 tinham uma preparação diferente das outras 5. 5 tinha, a Bíblia compara com prudência, porque levava azeite consigo e levava na sua lanterna cheia de azeite. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que a lâmpada a alma do homem, é a lâmpada que Deus esquadrilha o homem, né? O espírito do homem. E a lâmpada aponta para a vida,
E se nós observarmos direitinho, mais adiante, nós vamos observar que as prudentes foram tomadas de surpresa. Não uma surpresa de todas elas estavam dormindo. A Bíblia diz que todas adormeceram e dormiram. Mas umas dormiram preparadas, com reserva. Outras dormiram sem reserva. Ou seja, as que eram tratadas como nécia aqui nessa parábola, elas não tinham nenhuma reserva. Ela não tinha nenhuma reserva de azeite consigo. Azeite, biblicamente, representa a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E carregar azeite, está cheio do azeite, referir está cheio do Espírito de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para observar, nesse momento, meditar aqui em Mateus, uma breve meditação entre o versículo 7 e o versículo 8, acerca das consequências em despertar tarde demais. Se nós observarmos, nós estamos vivendo em um período em que a dormência espiritual tem sido grande, tem tomado conta tanto da igreja como de toda a humanidade, a dormência espiritual. Vale salientar que estar dormente espiritual não quer dizer que está adormecido da vida secular, da vida natural. Então, que aqui a gente está falando de dormência espiritual. Então, nós vamos observar que toda a humanidade e parte da igreja na terra está tomada de uma certa dormência espiritual. E cada dia que passa, a criação tem se distanciado do Criador na proporção de suas dormências. E o terrível é que a dormência, ela torna o crente, o homem, o crente, a humanidade, ela torna insensível à voz de Deus. A dormência torna insensível aos sinais de Deus. A dormência, ela traz uma cegueira, que quem está dormindo, uma pessoa estiver dormindo, um outro entra na casa e sai, e o que está dormindo não vê. E é por isso que eu estou colocando um tema acerca das consequências de despertar tarde demais. Porque nós observamos que as noivas, ou seja, melhor dizer, as virgens insensatas, elas adormeceram junto com as virgens prudentes. Só que elas já vinham com uma certa dormência espiritual há muito tempo. Porque as prudentes, elas vinham espertas, vinham ativas, vinham vigilantes, vinham trazendo reserva. Mas, quando as insensatas despertou, o versículo 7 vai dizer: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Observamos que na caminhada, na vida inteira que elas tiveram, elas não prepararam reserva, não tiveram uma preocupação em ter uma certa reserva espiritual, reserva de azeite, que fala de reservar, de conservar a vida espiritual. Não tiveram uma preparação, e quando foi na última hora que elas foram se dar conta que não tinha azeite, que ela despertou para a vida: e agora não tenho azeite para acender a minha lâmpada, e agora? Vou pedir a minhas amigas, vou pedir às prudentes, porque eu sei quem tem. Mas as que tinham não pôde transferir o azeite, porque a santidade, a vida espiritual, ela é intransferível. Cada um que vai construir diante de Deus na santidade, na prudência. E o despertar tarde demais é um perigo, porque elas despertaram tarde demais. As que tinham azeite entraram, foram participar do casamento com o noivo, mas as insensatas, elas não entraram. E quando voltaram para entrar, o que ela ouviu do noivo foi que eles não conheciam. É um perigo despertar tarde demais. A palavra do Senhor, ela está nos alertando o tempo inteiro para estarmos acordados espirituais.
Os sinais de Deus na natureza, os sinais de Deus nos acontecimentos dos últimos dias que está acontecendo, é nos preparando, é para nos acordar para a vida espiritual. Pois assim tem muitas vidas que não têm acordado espiritual com todos os sinais. E haverá um tempo em que as almas vão estar sedentas, procurando vai acordar em busca de uma porta de salvação e não vai ter mais, porque a igreja já vai estar arrebatada. Então o tempo de acordar espiritualmente é agora. A Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, a Bíblia vai nos dizer desta maneira: e isto digo, conhecendo o tempo. O que quer dizer isso? Tudo o que o crente faz e deve fazer é ter sempre em mente que o tribunal de Cristo está às portas, que Jesus está voltando, que o tempo da vinda de Cristo já está chegando. Conhecendo o tempo como? Pelos sinais, porque Jesus disse: esses sinais sucederão próxima vinda do Filho do Homem, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, peste, fome. E Jesus disse: essas coisas vão estar acontecendo. E Jesus disse: quando viste essas coisas começar a acontecer, olhai para cima, que é de lá que vem a vossa redenção. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: isto digo, conhecendo o tempo, de que já a hora de despertarmos do sono, o que quer ver? Devemos nos livrar da apatia espiritual. Devemos estar despertados espiritualmente. Devemos estar espiritualmente preparados. Então, principalmente com esses sinais que estão acontecendo, é hora de já despertarmos do sono. Porque Paulo disse aqui no versículo 11, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade é que o arrebatamento está mais perto, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento de Cristo arrebatar a sua igreja está mais perto. E quanto mais perto está o arrebatamento, é tempo de estarmos preparados, é tempo de estarmos despertados espiritualmente. Para quê? Para não acordarmos tarde demais, porque é um perigo acordar tarde demais. O Senhor tem assoprado os seus ventos, os vendavais de Deus têm acontecido, e isso é um propósito de Deus para trazer despertamento espiritual para toda a humanidade. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem muita gente, muitos, e não são poucos, que com todos os acontecimentos, ao invés de se achegar para o Criador, tem se distanciado do Criador. Isso é um perigo, porque Deus está nos despertando, os sinais estão dizendo que o fim está às portas. Isso é um aviso de Deus que o fim está chegando. Então, com todos os sinais, todos os acontecimentos, todas as catástrofes que têm acontecido, é a Bíblia dizendo: desperta tu que dormes, como diz lá no livro de Efésios, no seu capítulo 5, versículo 14, está escrito: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que quer dizer desperta tu que dormes? O que o Senhor está dizendo aqui é que os cristãos devem deixar as indiferenças, deixar a apatia espiritual e procurar estar mais envolvido na vida espiritual, estar mais envolvido com Deus, se dar mais para o Senhor, se despertar do sono, acordar para a vida espiritual. Nós vemos uma humanidade brigando por tantas coisas, discutindo tantas coisas. E o que a humanidade, e principalmente nós, a Igreja de Cristo, precisamos fazer é se preocupar com a vida espiritual. Tem muita gente, e uma coisa que faz a humanidade temer muito é a morte. A humanidade tem medo da morte. Mas, meditando na Escritura Sagrada, analisando a Escritura Sagrada, eu entendo que nós, principalmente nós cristãos, nós que confessamos a fé, que acreditamos em Cristo, não é para nós termos medo da morte. É para termos uma preocupação
para onde vai o nosso espírito após a morte. E esse despertar espiritual é para se preparar para que o espírito, após a morte, não vá para um lugar de tormenta, e sim para um lugar de descanso. Mas espera aí, Sérgio, tem isso na Bíblia? Tem sim. Jesus nos conta uma parábola falando de Lázaro, e o charguento Lázaro e o rico. Jesus disse que o rico banqueteava, se divertia, curtia, a tradução vai dizer assim, se arregalava do bem e do melhor, e Lázaro ele comia a migalha que caía da mesa do rico. Ali nós vamos ver a Bíblia nos trazendo alguns ensinamentos acerca que ser rico ou pobre não quer dizer ter salvação ou perdição. Não quer dizer, o problema da salvação do rico pode ser colocado em risco é se ele deixar de buscar, de colocar Deus em primeiro lugar, deixar de temer a Deus e se colocar o coração em sua riqueza. E isso que é um perigo. Jesus conta uma parábola que um certo homem ele tinha muitos celeiros, ele disse, quebrarei todos os meus celeiros e construirei um grande, porque eu estou muito rico, e vou deitar e vou descansar. E quando Jesus conta a parábola que quando ele estava se preparando para fazer isso, uma voz bradou desde os céus e disse assim a ele, louco, ainda hoje alguém vem buscar a tua alma, o que tu tens para quem é? Então, o que Jesus estava falando ali, ele estava com toda a preparação terrena, mas não tinha preparação, não tinha se despertado para a preparação espiritual. É o que nós devemos nos preparar para não despertarmos tarde demais, porque despertar tarde demais é um perigo. E tem muita gente que está morta espiritualmente, precisa despertar, se levantar dentre os mortos. Mas o que é esse levantar dentre os mortos? É quem está morto para a vida espiritual. Morto para a vida espiritual. A vida, quem está vivo, ele tem sinais vitais. E os sinais vitais é quem está vivo se mexe. Dos sinais vitais quem está vivo fala, quem está vivo respira, quem está vivo sente fome, quem está vivo sente sede e assim sucessivamente. Isso é sinais vitais de vida natural. E os sinais vitais, glória, de quem tem vida, quem está vivo espiritualmente, é que tem sede de oração, tem prazer na palavra do Senhor, tem prazer na adoração, tem o prazer de cultuar ao Senhor, e isso é sinais vitais de vida espiritual. Para tirar uma análise de vida espiritual e vida, é só analisar os sinais vitais. Como é que estão os sinais vitais? O vivo espiritual, se ele deixar de orar, ele sente aquela necessidade que está lhe faltando alguma coisa, está faltando oração. O vivo espiritual, quando ele deixa de cultuar, fica um vácuo, um vazio. Está faltando ele o momento de parar para adorar a Deus, para buscar. Isso é sinais vitais de vida espiritual. E quem está morto espiritualmente não sente falta do culto, não sente falta da oração, não sente falta da adoração, não sente falta da leitura da Bíblia, de examinar as Escrituras, não sente falta das coisas dos céus, das coisas de Deus. Isso é sinal de morte espiritual. Aí, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, quer dizer, dentre os mortos espiritual. E ele diz, e Cristo te esclarecerá. O que quer dizer? É que Jesus Cristo derramará sobre vocês, sobre nós, a luz da verdade divina, e do mesmo modo que o sol ilumina os vivos natural, que o sol ilumina a terra, que o sol ilumina todos os homens, Cristo, ele no despertar espiritual, no despertar do sono espiritual, ele começa a clarear, a esclarecer a nossa vida espiritual, a nos abrir a visão espiritual para enxergarmos as verdades divinas e nisso estarmos cada dia mais preparados. Então assim, o vivo, ele vê, o vivo espiritual, ele olha para um momento desse que nós estamos vivendo hoje de pandemia,
no momento hoje de medo, no momento hoje de muita corrupção, no momento de tanta depravação, no momento da humanidade estar distanciando de Deus, no momento dos governos estar tapeando a humanidade com fica em casa, não sai, com use máscara, use álcool gel, e com tanta tapeação e sem esforço de recursos da saúde, tal como vacina, tal como colocar logo em pauta o remédio de se usar. Nós vemos que há um travamento disso, grita muito, fica em casa, aí é desemprego, é família passando fome, é briga, é tanta coisa acontecendo, mas não tem um cuidado logo com a preocupação do remédio. Nós vemos que tudo isso é os sinais do tempo do fim. É a cegueira espiritual que tanto tem o inimigo, ele tem usado muitos para tapear, e tem muito cego tanto dentro da igreja como fora da igreja, que tem deixado de olhar com visão espiritual para essas coisas e se achegar mais para Deus, e tem procurado guardar ódio no coração, tem procurado guardar tem procurado guardar indiferença. Quanto irmão aí tem indiferença com o irmão na igreja porque de partido político? Tem indiferença no coração, tá com apatia espiritual, com muita indiferença por causa de partidos políticos, por causa de governos, por causa de tantas coisas. Onde está precisando mesmo ter um despertamento espiritual e entender que nós precisamos estar mais unidos, que a comunhão precisa estar renovada a cada dia, que a vida espiritual precisa estar colocada no esquadro a cada momento, porque qualquer hora dessa a trombeta vai tocar e o arrebatamento vai acontecer. Porque os sinais que antecedem a vinda de Cristo está passo a passo acontecendo. E quem está vivo espiritualmente, quem está acordado espiritualmente, está vendo que os sinais estão acontecendo. Mas é lamentável. Tem muita gente que vai acordar tarde demais, como as virgens sensatas. E eu vou ser sincero em falar aqui. Tem gente que vai acordar tarde demais dentro da igreja, e gente de fora da igreja que ainda não confessou e se rendeu, aceitou a Cristo como seu Salvador, não colocou a vida na presença de Deus, que vai acordar tarde demais. Quem é que vai acordar tarde demais dentro da igreja? É muita gente que está dentro do evangelho, mas não está vivendo o evangelho. Tem muita gente que está levando o nome de cristão, o nome de crente, mas não está se preparando, não está procurando colocar a vida em comunhão, não está procurando colocar a vida no altar, está com individualismo, onde a Bíblia manda seguir a paz com todos, a Bíblia manda ser uma para santificação. Então são esses que dentro da igreja vão despertar tarde demais, e há um perigo em despertar tarde demais. Qual foi o perigo em despertar tarde demais das virgens insensatas? Elas despertaram do sono. E quando ela despertou tarde demais, ela viu que ela não tinha azeite de reserva. Azeite representa a vida espiritual, que representa o Espírito Santo. Ela não tinha uma vida reservada espiritualmente. Ela só tinha aquela espiritualidade para chegar até ali. Chegou e dormiu. Ali apagou, dormiu. Quando acordou não tinha mais. E tem muita gente que só tem espiritualidade para ir até o caminhão, mas não tem uma espiritualidade para suportar o vento, para uma espiritualidade para, mesmo que se Deus o livre guarde, ser comovido, ou seja, ser atingido pela Covid-19 e morrer. Tem muitos aí que, se ser atingido pela Covid-19 e chegar aí a óbito, vai dormir no sono da morte sem reserva espiritual, porque não tem trazido uma vida de reserva, de prudência espiritual. E aí, quando chegarmos no arrebatamento, como diz a Bíblia lá no livro de Tessalonicenses, que os que estão mortos, Paulo disse, muitos dos que dormem ressuscitarão primeiro. Muitos do que dormem ressuscitarão primeiro no ressoar da trombeta. Então, quando a trombeta tocar, tem muitos que vão acordar, mas vai acordar tarde demais. Aí a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Quem é que vai ressuscitar? Vai acordar para a vergonha eterna? Aqueles que se despertar tarde demais, se despertar espiritualmente. Então a Bíblia está nos chamando: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os caídos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertarmos espiritualmente. É tempo de nos chegarmos para Deus. É tempo de deixarmos de briguinhas, de probleminhas, de discussões com coisas que estão trazendo só inimizade, só afastando o homem da comunhão e de Deus, e procurarmos nos chegar para o Criador, procurarmos nos atentarmos para o Senhor, porque o fim vem.
O arrebatamento vai acontecer, mas há um grande perigo em acordar tarde demais. E a consequência em despertar tarde demais é que não vai dar mais tempo a entrar nas entradas celestiais. Não vai dar mais tempo a entrar porque a porta da graça vai estar fechada. Então o tempo de despertar é agora. É tempo de deixar o charminho do patinho feio. É tempo de deixar o mimimi. É tempo de deixar de estar culpando os outros. É tempo de cada um tomar a sua cruz, tomar a sua responsabilidade, se responsabilizar pelos seus atos, procurar tomar vergonha e assumir as suas responsabilidades, reconhecer as suas fraquezas diante do Senhor, aceitar a Jesus, consertar a aliança, ter um conserto com Deus, para que naquele dia não acorde tarde demais, porque para muitos será tarde demais. Para finalizar, só vou deixar um versículo. Apocalipse 2, 21. Está escrito: e dei-lhe tempo para se arrepender, e não te arrependeste. Lembra disso. O que tu vai fazer com o teu tempo, quando o tempo de Deus acabar em tua vida? Quando a hora de Deus acabar em tua vida? Quando a trombeta tocar? Quando o arrebatamento acontecer? O que é que tu vai fazer com o teu tempo, quando o tempo de Deus se findar? Acordar para a vida tarde demais? As consequências são irreparáveis em despertar tarde demais. Então o tempo de despertar é agora. Desperta, ó tu que dormes, que está dormindo espiritualmente, que está na dormência espiritual, que está deixando a fraqueza tomar conta de ti. Clama em nome de Jesus, busca em nome de Jesus, que Ele te dá força para você se levantar, porque é tempo de despertarmos do sono. Glória a Jesus.